Nós estivemos observando o Dell Alienware 16 Aurora bem de perto há meses. A gente testou um deles nós mesmos. Mas além disso, a gente fez uma varredura na internet, como sempre, assistindo vários vídeos, lendo várias matérias, buscando informações nos canais de comunicação da própria marca e reunindo a maior quantidade de dados possível sobre esse notebook gamer diferenciado. Então esse episódio é, portanto, um suco concentrado com tudo o que você precisa saber. Vale a pena comprar o Alienware 16 Aurora em 2026? E a resposta é não. Esse modelo aqui não vale a pena. Mas isso pode depender, então vamos esmiuçar as coisas um pouquinho. O Dell Alienware 16 Aurora, que é um notebook produzido no Brasil, foi lançado no final de 2025 e deu o que falar, visto que a família Alienware sempre foi muito conceituada. Algumas pessoas acham que o Aurora veio para substituir o Dell G15. E sim, isso é verdade. No próprio site da Dell diz que a linha G está sendo descontinuada e passando o bastão para os Alienware. No início, alguns modelos estavam sendo vendidos por preços perto de R$6.000, mas depois, como fez um certo sucesso, o preço deu uma subida. Como você pode ver aí pelo nosso histórico de preços dentro do nosso monitor de ofertas. Esse monitor de ofertas é uma ferramenta gratuita para monitorar ofertas, vale dar uma olhada. Links na descrição. Veja só, do lado de todas as ofertas dele, o nosso algoritmo de preços justos mostra uma bolinha alaranjada, indicando que ele está com um preço acima do que poderia. Até aí tudo bem, os notebooks gamers têm andado meio caros mesmo, o que é triste, né? Os Alienware Aurora são notebooks razoavelmente potentes, como é cultura entre os Alienware. Eles têm processadores modernos e também telas com uma resolução superior a de alguns concorrentes. E estes são alguns pontos muito positivos, mas eles têm alguns detalhes negativos e vocês sabem que a gente não tem papas na língua aqui. Um destes detalhes é o fato da bateria perder carga mesmo com ele ligado na tomada. Será possível mesmo? Fica comigo porque isso é interessante e é mais comum do que você imagina. Um outro detalhe é que a GPU dedicada à RTX 4050 desse carinha aqui vem com uma potência capada, mas mesmo assim ela atinge a velocidade máxima dela. Como assim? Já já eu vou falar sobre esses pontos aí. O modelo que testamos veio com o Intel Core 7, sem o i dos antigos i7. Ele teve um bom desempenho e foi elogiado. Esse, aliás, é o principal ponto forte do notebook. A questão é que, embora eles sejam mais atuais e mais eficientes energeticamente, eles não são mais potentes que, por exemplo, os processadores de final HX, presentes nos Dell G15 falecidos. E foi relatado perda de potência durante o uso em tarefas pesadas por longos períodos. Então, para quem busca poder de fogo bruto, ele pode decepcionar um pouco. Você ganha ali um pouco na sobriedade, mas com um leve sacrifício na potência. Será mesmo? Uma coisa que a gente não pode negar aqui é que esse modelo vendeu. E vendeu bastante. Isso é um dos motivos do preço ter subido. Claro, né? Isso somado à escassez de chips que tá rolando aí no mundo, né? Que a gente já falou em outros vídeos. A família Alienware sempre foi como a Ferrari dos notebooks, só que ao invés de um cavalinho, é um ET, olha aí. Modelos de notebooks impressionantes, realmente impressionantes, e normalmente mais caros. Eu já comecei falando da marca em si porque este é um ponto-chave, é o principal ponto que está sendo vendido, na verdade, se a gente for ver bem. Nós sabemos, por exemplo, que uma maçã pode aumentar bastante o preço de um produto, mesmo que ela esteja mordida. Isso todo mundo sabe, né, Guto? Pois bem, um ET também pode, mesmo que seja só a cabeça. Então o que a Dell fez aqui foi usar esse valor da marca Alienware em um reposicionamento sem precedentes, trazendo a marca Alienware para notebooks gamers de entrada. Quer dizer, existem alguns modelos que poderíamos chamar de gamer de entrada, mas é arriscado colocarmos esse carinha aqui nessa categoria na verdade. O Aurora ficaria mais ali num patamar intermediário premium, por seu acabamento com tampa em metal, design mais elegante, tela de alta resolução, com boa abrangência de cores e suporte aprimorado chamado de Alienware Elite Care. Uma família razoavelmente diferente dos antigos Dell G15. Você pode conferir os vídeos que fizemos sobre o Dell G15 pelos links na descrição, se tiver curiosidade. Olha, pelo jeito, essa máquina aqui alienígena veio para ficar. Sendo assim, vamos conhecer um pouco mais sobre as suas intimidades. Quando você compra um notebook, ele vem nessa caixa preta de papelão estilizada com o alien da marca. Ao abrir, está escrito Be More Alien, que significa seja mais alienígena. E aí temos o layout tradicional, com o notebook protegido nesse envelope branco, charmoso, papéis e um compartimento na direita com uma fonte bem humilde de 130 watts, no caso desse notebook aqui, e o cabo de energia. Essa fonte é um ponto importante e já falaremos melhor sobre ela. Muita gente elogiou muito o design
desse notebook aqui. É realmente bem inteligente porque ele consegue passar a impressão de um notebook fino e leve, mesmo ele não sendo tão fino e mesmo ele não sendo tão leve. Mas vou ser honesto aqui, galera, eu particularmente não achei um notebook lá tão bonito, especialmente levando em conta que é um Alienware caro, né? Ele tem essa cor azulada chamada de Shadow Indigo. A tampa possui acabamento em alumínio anodizado com estrutura interior em liga de magnésio, e o ETzinho cintilante dá um tchan diferenciado, né? O restante do notebook é de plástico. Ficam algumas marcas de dedo aqui, hein? Que são meio chatinhas de ficar limpando. Existe uma angulagem na tampa para facilitar a abertura, que vai até 180 graus. É uma abertura leve, mas poderia ser um pouquinho mais firme. O notebook tem alguns contornos arredondados, com as dobradiças aparentes, que me fez lembrar um dos antigos Lenovo Legion, um dos notebooks mais bonitos que eu já conheci. Ele passa a sensação de um notebook mais compacto, mas isso é um efeito de design. Comparando com um notebook gamer teoricamente mais robusto, como o Asus TUF, ele é maior e até mais pesado. De conexões, nós teremos do lado direito nenhuma, né? O que é bom para destros a usar o mouse e também para organização de cabos. Do lado esquerdo, a gente tem uma conexão RJ45 para conexão via cabo, que poderia ter ficado um pouco melhor na traseira, uma conexão USB-A 3.2 geração 1 e a conexão para o fone e microfone. O restante das conexões fica na traseira, onde temos mais uma conexão USB-A 3.2 geração 1, duas conexões USB-C 3.2 geração 2, ambas com saída de vídeo DisplayPort, conectadas à GPU integrada, detalhe importante, e uma delas com Power Delivery, servindo para carregamento do notebook. Temos também uma HDMI 2.1 conectada na GPU dedicada e a conexão de energia. Faltou talvez um leitor de cartões? Faltou, né? De conexões sem fio, a gente tem Wi-Fi 7, que é um diferencial, e Bluetooth versão 5.4. De tela, todas as opções vêm com telas de resolução WQXGA, superior a muitos concorrentes, mas com taxa de atualização de 120 Hz, que é inferior a alguns concorrentes de entrada inclusive. A abrangência de cores é de 100% do espectro sRGB, que não possui lá aquela calibragem, e o brilho é de 300 nits. Não é uma tela maravilhosa para criadores, tá? Mas é uma boa tela até. Ela possui uma tonalidade levemente amarelada e bordas grossas na parte de cima e de baixo. Um ponto forte do modelo é que ele conta com um Mux Switch, que faz com que durante jogos ou outras tarefas de alto processamento de vídeo, a imagem saia da GPU dedicada direto para a tela, sem passar pela GPU integrada, melhorando a fluidez na entrega da imagem à tela. Isso pode ser configurado manualmente pelo software Alienware Command Center, que vem instalado no Note. A webcam é simples, sem sensores e possui resolução de 720p. A imagem dela é bem básica mesmo, poderia ter pelo menos uma resolução maior pelo preço. O teclado do Aurora é a BNT2 com o C cedilha e os acentos, além do teclado numérico com 3 fileiras na direita. Ele possui retroiluminação, só que de uma cor só, na cor branca. É suave e tem 2 níveis de intensidade, que não tem muita diferença entre eles. Esses níveis podem ser alternados pela tecla F9. É um teclado confortável, mas pelo preço do notebook, ele poderia ser um pouco mais macio. No canto superior direito fica o botão de liga e desliga. No topo, ele conta com algumas teclas especiais, como teclas macro customizáveis, tecla para alternar o desempenho do notebook e algumas teclas multimídia. Agora o touchpad decepcionou, viu? Ele é pequeno, tímido e com cliques mecânicos duros. Básico demais para um Alienware. Bem, anteriormente eu disse que este Intel Core 7, sem o i, Intel Core 7 e não i7, era o principal ponto forte deste modelo que está aqui comigo, certo? Basicamente, bem basicamente, a Intel tirou o i depois da 14ª geração, nos processadores de série 1 e série 2. Mas claro que essa não foi apenas uma mudança no nome dos processadores, né? Eles entregam performance esquentando menos e gastando menos energia. Mas foi relatado por alguns usuários que nesse modelo a potência do processador cai de 60 watts para 30 watts durante longos usos em tarefas pesadas. De processadores, as opções incluem Intel Core 5 ou Intel Core 7, combinados com RTX 3050, 4050 e 5050. Lembrando que este que está comigo vem com uma RTX 4050. Você pode optar entre 16 GB e 32 GB de memória RAM. Este com a gente aqui tem 16 GB, mas você poderia substituir os módulos existentes ali por outros de maior capacidade. No armazenamento,
temos 512 GB ou 1 TB de SSD. Este em minhas mãos veio com 1 TB em 2 SSDs de 512 GB, ocupando os 2 slots M2 disponíveis. São SSDs daqueles pequenos, 2230, mas você pode adicionar SSDs 2280 também, aqueles mais compridinhos. O único detalhe é que com os compridinhos não daria para usar o dissipadorzinho que vem junto. De sistemas operacionais, as opções são Linux e Windows, como é o caso deste carinha aqui. E lembra que eu comentei que a GPU dedicada é capada? Pois é, galera, não é pouco, hein? Essa GPU dedicada RTX 4050, em teoria, poderia chegar a uma potência máxima de 140 watts. Mas nesse modelo aqui, ela está limitada a 65 watts. E isso faz a GPU perder, dependendo da tarefa, cerca de 20 a 25% do seu total desempenho. E isso é o mesmo que acontece nos modelos Asus Gaming V16, que a gente também já testou por aqui. A Dell não é a única que está fazendo isso. É sabor gamer, né, Guto? Logo a gente vai ver se rola uma jogatina da boa. E aproveitando que a gente está no meio da cirurgia aqui, né? Estes são os alto-falantes, simples, comuns em notebooks mais básicos. Som na média, mas sem distorções e uma presença humilde de graves. Apesar dos pesares, muita gente elogiou o desempenho desse notebook aqui. Os nossos técnicos aqui do QNC também descreveram uma experiência fluida, sem travamentos ou delays. Lembrando, né, que o processador é a estrela aqui. Realmente um notebook útil não só para diversão, mas também para uso profissional. Uma boa maneira de visualizarmos o desempenho dele é através dos testes de benchmark. Vamos comparar o Aurora com o Avel Ion A70, que testamos recentemente. Ele vem com um Core Ultra 7 série 1 e RTX 5050. Claro que é uma briga desigual, mas ajuda a gente a ter uma referência. O Aurora tem uma 4050 limitada a 65 watts, enquanto o Avel tem uma 5050 operando em seu máximo. Perceba que, em poder bruto, o Avel vence no processamento de vídeo, isso é lógico. Agora eu te pergunto, será que se essa 4050 do Aurora tivesse sem limitações, ele chegaria mais perto? Ou será que isso faria a GPU aquecer muito e perder desempenho do mesmo jeito, além de sacrificar a estabilidade? Deixa aí nos comentários o que você acha. Como falamos anteriormente, o ponto forte aqui é o processador Core 7, que fica colado no Core Ultra 7 em desempenho de múltiplos núcleos, multi-core, e supera em desempenho de núcleo único, single core. O Avel custa 1.300 a mais, com o dobro de memória RAM para quem faz questão de ter poder sem freios em processamento de vídeo, só que precisaria instalar um sistema operacional, porque ele vem sem. Um Aurora com uma configuração parecida, com 1 TB de armazenamento ao invés de 512 GB, custaria mais de R$11.000. É o custo, né, de se ter um Alienware. Como a gente passou um bom tempo com esse notebook aqui, é lógico, a gente jogou muitos jogos. Para ter certeza que a gente iria testar bem, a gente fez questão de jogar bastante, né, Guto? Longas horas de trabalho árduo, né? Jogando vários jogos para testar. Mesmo que você não curta jogar, estes resultados servem como uma referência sobre o desempenho dessa GPU dedicada que foi capada. Então vamos ver o que ele aguenta. O único game testado que não rolou no alto foi o Senua's Saga, que é bem pesado mesmo, né? Mas se você ativar o DLSS voltado para desempenho, vai que vai. E se ativarmos também o Frame Generation, conseguimos bater os 70 quadros por segundo. Também deu para curtir o Battlefield RedSec com uma taxa aceitável. Se ligar o DLSS e o Frame Generation, dá para chegar a 86 quadros por segundo no alto e competir legal. No Control, que também é um jogo pesadinho, né? Foi que foi, com 45 quadros por segundo no alto. Só com o Ray Tracing mesmo que não deu boa, mas com o DLSS ativo para desempenho, no alto ele atingiu 66 quadros por segundo. No Fortnite, chegamos a 39 quadros por segundo no alto, mas com o DLSS ativo, deu para melhorar para casa dos 50. Já no Forza Horizon 5, tudo rodou muito bem na casa dos 70 quadros por segundo no alto. E jogos um pouco mais modestos, né, ele levou sem esforço, como GTA V, PUBG Battlegrounds e o CS2. Apesar de alguns usuários terem reportado queda de potência do processador durante longos usos, nos nossos testes aqui, o clock se manteve bem próximo do máximo informado pela fabricante. E a GPU, mesmo com a limitação de TGP, também atingiu uma velocidade próxima do seu máximo. Então, onde essa limitação de energia realmente afeta a RTX? Bem, quando ela precisa usar muitos recursos ao mesmo tempo, como mais memória ou Ray Tracing. Nessas horas, a velocidade acaba tendo que ser sacrificada por falta de energia. A marca promete um resfriamento inovador para esse notebook aqui, chamado de Cryotech. Ela envolve, entre outros benefícios, uma câmara
que é chamada de Cryo Chamber, que é essa região aqui, tem uma pequena saliência, e a marca chama essa câmara aqui, meio exageradamente, de câmara criogênica. Quando eu vi isso aqui, eu pensei, caramba, isso aqui deve ser muito incrível mesmo. É simplesmente isso, uma saliência na carcaça. E ela serve para direcionar a entrada do ar frio debaixo do notebook. Então, ao invés das ventoinhas puxarem o ar verticalmente para cima, essa pequena câmara aqui faz com que o ar ele entre na horizontal, pela parte de trás e pela parte da frente. Isso é bom por um lado, porque previne que superfícies obstruam a respiração do notebook, deixa ele sufocado, né, o coitado. Já é um alienígena, né, Guto? Não respira muito bem o nosso oxigênio aqui, né? E aí o cara coloca em cima de uma superfície fofa, tipo em cima do sofá, assim. Aí ele fica sofrendo ali uma asfixia, né? Mas como sabemos, as tecnologias alienígenas são avançadas. E essa saliência ajuda a prevenir essa obstrução. Mas agora, câmara criogênica? Aí foi um trucão de bater na mesa, né, Guto? No geral, é um sistema muito eficiente, apesar de ser barulhento nos modos de desempenho mais intensos, como o Overdrive. Mas mesmo assim, é clássico, com heat pipes, 2 potentes ventoinhas, além de entradas e saídas bem projetadas. Nada de criogenia aqui. Como você pode ver, as temperaturas se mantiveram muito boas. Apesar de a gente estar em Curitiba, estava bem calor por aqui, o que fez com que em maior estresse a CPU atingisse picos de 98 graus, mas por pouco tempo. Nada de quedas de desempenho por conta de temperatura, ou seja, thermal throttling. O ar frio entra no sistema por baixo através da, entre aspas, câmara criogênica e também pela parte de cima. O ar quente sai pelas laterais e traseira. Se você usar o notebook com o mouse do lado direito, pode sentir um leve incômodo com o ar quente. É possível sentir também um leve aquecimento no corpo do notebook em uso intenso. Muito bom o sistema de arrefecimento, até acho que daria para ter dado uma maneirada na limitação imposta à GPU, né não? A bateria desse modelo aqui poderia ser um pouco maior, sobrou um espaço ali. Ela tem 60 Wh, mas em outras configurações mais potentes, como com RTX 5050, vai ser de 96 Wh. Até que os tempos de duração de bateria foram bons, se considerarmos que ele é um notebook potente. Ele chegou a até 4 horas, mesmo em alto desempenho. Mas foi reportado pra gente que, tirou da tomada, o desempenho cai muito. Alguns usuários reportaram também que a bateria perde carga mesmo ligado na tomada durante o uso intenso prolongado. Trata-se de uma função chamada de Hybrid Power, ou poder híbrido, força híbrida, onde o notebook empresta, digamos assim, carga da bateria para ter energia o suficiente e sustentar o alto desempenho por mais tempo. Veja só o que diz no site da Dell. Você pode observar leves quedas de capacidade da bateria, até 5% por hora, mesmo com o adaptador CA conectado. Se e quando a capacidade restante da bateria for inferior a 20%, a energia híbrida será desativada. É algo que não é exclusivo da Dell, tá? Beneficia o desempenho, né? Quando a fonte é menor e mais modesta. A fonte deste Aurora aqui é de 130 watts. Ou 180 watts nos modelos com 5050, por exemplo. Talvez com fontes mais potentes evitaria esse tal aí de Hybrid Power, né? Porque, né, como a bateria vai ter que ser mais usada, porque ela fica sempre carregando e descarregando, mesmo com o notebook na tomada, ela vai ter um maior desgaste. Vamos ver agora sobre a concorrência para esse modelo. Bom, galera, os Aurora estão partindo de 6 mil e poucos reais, com Core 5, RTX 3050 e 16 GB de RAM, até modelos de 11 mil e poucos reais, com Core 7 e RTX 5050, com 32 GB de RAM. Isso no momento que eu gravo esse vídeo aqui, né? Tudo pode mudar de uma hora para outra. Tem links atualizados na descrição. Se você busca por algo mais sóbrio, como a Aurora, o Avel tem algumas opções interessantes nas famílias Storm, com telas de mesma resolução, porém mais fluidas, com 180 Hz, e também a família Ion, por um pouco mais. E olha só, achamos até um Samsung Book 4 Ultra aqui, com configuração e preço muito próximos de alguns Aurora, mas com uma pegada bem mais premium, com direito à tela Touch AMOLED de resolução superior. Esse aqui vai sumir rapidinho, porque está numa oferta muito boa. Os Asus V16 e Lenovo Lock Essential também podem ser boas opções se você quer economizar um pouco mais sem abrir mão da portabilidade. Eles são notebooks mais simples que os Aurora, mas com configurações próximas e preços mais baixos. Agora, se você abre mão da sobriedade e portabilidade por gamers mais tradicionais e robustos, pode gostar do Acer Nitro V15, com tela um pouco mais simples, mas com RTX 4050 sem o limite imposto
pelo Aurora. Ou então os robustos Asus TUF Gaming F16, por um pouco mais. O mercado gamer tá complicado, porém. Os preços realmente estão mais altos do que o normal no geral. É difícil um que escape. Depois de saber todas as intimidades do Alienware 16 Aurora, você compraria? Não compraria? Por quê? Conta aí nos comentários pra gente, porque a sua opinião é a mais importante de todas, porque você é o consumidor. Bem, pra quem é fã da marca Alienware e sempre sonhou, em levar pra casa um notebook, alienígena, pode ser uma bela chance de ter um notebook desses. Mas pra mim, particularmente, sem chance. Eu iria de Avel, honestamente falando. Se você curtiu este episódio, já sabe, deixa o seu like e também dê uma dedada no sino para garantir que você vai receber mais novidades do qual notebook comprar. Eu e o Alienware Aurora vamos ficando por aqui, mas eu volto no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até mais.